o que pode causar a perda total de controle de um avião comercial moderno segundos após a decolagem. Bem, essa foi novidade até para mim, e o que levou a isso é igualmente frustrante e revoltante. Fique ligado. Em companhias aéreas modernas e bem geridas, a supervisão está em todas as operações, desde os inspetores do governo, que supervisionam o trabalho de manutenção e acompanham os voos na cabine, até os departamentos de segurança, que coletam e analisam relatórios anônimos, e os pilotos que os enviam. Mas o que ocorre quando uma companhia aérea atua em um ambiente com supervisão limitada ou indisponível? Bem, pode acabar se parecendo com a Sauraya Airlines do Nepal. Esta é uma pequena companhia aérea doméstica que iniciou operações em 2014 com apenas um único jato regional, Bombardier CRJ-200. Eles começaram operando uma rede de rotas muito limitada, transportando passageiros entre a capital, Katmandu, e as cidades de Biratrapur e Biratnagar, no sudeste do país. O plano era continuar crescendo, mas os planos da companhia de expandir o serviço para outros 5 destinos logo fracassaram, e todas as outras rotas também foram encerradas. Isso ocorreu porque a Sauraya Airlines teve dificuldades para manter o serviço básico em suas rotas desde o início. Em 2016, uma nova lei nepalesa passou a exigir que companhias aéreas tivessem pelo menos 2 aviões para operar voos regulares de passageiros, o que teria excluído a Sauraya. Portanto, a companhia aérea acabou ficando restrita apenas a operações de fretamento por cerca de um ano, antes de conseguir levantar capital suficiente para comprar mais 2 CRJ-200 de objetos. Após isso, os voos regulares foram autorizados a serem retomados. As dificuldades financeiras persistiram. Entre 7 de julho e 21 de agosto de 2018, a companhia aérea suspendeu totalmente suas operações por um período. Durante esse período, eles colocaram um dos seus 3 CRJs novamente em armazenamento de longo prazo. E pelo que podemos perceber, ele ainda está lá até o momento desta gravação. Após isso, a companhia aérea retomou as operações por 3 meses, encerrando novamente as atividades em 27 de novembro por falta de recursos. Eles, então, permaneceram em solo por mais de 3 meses, mas retomaram as operações novamente em março de 2019. Porém, em dezembro do mesmo ano, a companhia aérea teve que suspender os voos novamente. Como a Covid-19 aconteceu, o serviço só foi retomado em outubro de 2020. Então, como você pode ver, a Sauraya estava apenas conseguindo se manter durante esses anos, mas após a pandemia, eles realmente evitaram interrupções semelhantes. Executivos chegaram a cogitar publicamente comprar mais aeronaves ATR para ampliar operações. Mas isso nunca realmente aconteceu, e não estava claro de onde viria o capital para fazer isso, de qualquer forma. Se você se pergunta como essa companhia aérea alcançou segurança suficiente para manter seu certificado de operador, saiba que não está sozinho. Mas o fato aqui é, infelizmente, que no Nepal, a Sauraya Airlines realmente não se destacava da multidão quando se tratava disso. O Nepal é atualmente um dos lugares mais perigosos do mundo para voar, e tem sido uma realidade infeliz que um avião comercial tem caído no Nepal praticamente todos os anos já há bastante tempo. Agora, para ser justo, o Nepal é geograficamente dominado pelas montanhas do Himalaia, onde o tempo frequentemente é ruim e onde voar geralmente já é difícil e às vezes perigoso. Mas fatores ambientais não são a única razão para esse histórico ruim de segurança. Na verdade, o problema é a séria falta de supervisão das autoridades regulatórias do Nepal, que não possuem poder nem recursos para fiscalizar adequadamente a crescente indústria de aviação. O Nepal está na lista das Nações Unidas de países menos desenvolvidos, então o orçamento governamental para fiscalização
é bastante limitado, mas mesmo assim, devido às necessidades impostas por sua geografia, a indústria de aviação do Nepal é significativamente mais desenvolvida do que praticamente qualquer outro país dessa lista. Esse desequilíbrio dificultou a fiscalização adequada de todas as companhias aéreas nepalesas pelos órgãos reguladores do governo. E, ao mesmo tempo, a indústria da aviação é absolutamente crucial para a grande e crescente indústria do turismo do Nepal. É também por isso que, como um dos únicos países do mundo, o Nepal colocou sua Autoridade de Aviação Civil, ou CAAN, dentro do Ministério da Cultura e Turismo, em vez do Ministério de Infraestrutura e Transporte. Jornais locais também têm noticiado recentemente sobre corrupção dentro da CAAN, onde muitos funcionários têm laços estreitos com a indústria do turismo. E, de fato, a Organização de Aviação Civil Internacional, ou ICAO, já instou o Nepal a dividir a CAAN. Ela não é apenas a reguladora e a proprietária da infraestrutura de aviação do país, mas também a concessionária, o que permite que ela lucre diretamente com essa infraestrutura. Mas essa divisão ainda não ocorreu. Além disso, por falta de supervisão da CAAN, todas as companhias aéreas nepalesas estão há anos na lista negra da Agência Europeia para a Segurança da Aviação, algo que também foi reafirmado por uma auditoria da Organização de Aviação Civil Internacional em 2023, que constatou que a capacidade de supervisão do Nepal estava, na verdade, piorando e não melhorando. Então isso deve te dar uma ideia do ambiente em que a Sauraya Airlines estava operando na época em que esse acidente aconteceu. Antes de falarmos sobre o acidente, eu só quero destacar o quanto a supervisão é importante em praticamente qualquer área, de verdade. Por isso, é estranho não aplicarmos os mesmos princípios aos nossos hábitos de internet e navegação. Por isso, estou muito feliz em ter a Incogni como patrocinadora hoje. A Incogni atua como seu regulador pessoal, monitorando suas informações online e agindo caso entidades suspeitas, como corretores de dados, tentem vendê-las. Eles acionarão seu exército digital para rastrear corretores e exigir a remoção de suas informações das vendas. Isso deve reduzir bastante o recebimento de spam, phishing e chamadas automáticas. É super fácil começar. Você só precisa se cadastrar, criar uma conta, e a Incogni vai imediatamente começar a te proteger e enviar atualizações regulares sobre o progresso deles. Eu não conseguia acreditar na quantidade de dados meus que estavam por aí quando comecei, mas agora está ficando muito melhor graças à Incogni. Então, para começar, escaneie este código QR ou acesse incogni.com/pilot para obter 60% de desconto no plano anual usando o código PILOT. Eles oferecem garantia de devolução do dinheiro em 30 dias se não ficar satisfeito, então não há risco em experimentar. Obrigado, Incogni, por apoiar este vídeo. Onde estávamos? Ah, sim. No centro desta história estava um dos dois CRJ-200 operacionais da Sauraya Airlines, registrado como 9 Novembro, Alpha Mike Echo. Fabricado em 2003, ele tinha pouco mais de 20 anos em março de 2024, quando precisou renovar o certificado de aeronavegabilidade. Todas as inspeções de renovação foram concluídas no prazo. O trem de pouso principal precisava de revisão geral, mas, por algum motivo, não foi feita na época. E como resultado disso, a companhia aérea solicitou e recebeu uma extensão, permitindo que continuasse operando sem a revisão do trem de pouso, até o dia 19 de junho de 2024. Porém, quando a data chegou e passou, a revisão ainda não estava pronta. No dia 21 de junho, a aeronave foi retirada de serviço. Ela ficou armazenada por mais de um mês, até que os engenheiros concluíram a remoção, revisão e reinstalação do trem de pouso em 22 de julho. Mas nesse ponto, a aeronave também já estava programada para um cheque C, que é uma inspeção de manutenção profunda de todo o avião. Isso ocorre a cada 20 a 24 meses.
Agora, a instalação que a Sauraya Airlines utilizava para realizar esses cheques C ficava localizada na segunda maior cidade do Nepal, Pokhara. Mas o avião havia ficado estacionado no aeroporto internacional Tribhuvan, em Katmandu, até aquele momento. Assim, a Sauraya solicitou uma autorização à CAAN para realizar um voo de translado único e transferir o 9 Novembro Alpha Mike Echo para Pokhara, o que foi então concedido, desde que a aeronave passasse primeiro por uma verificação rotineira de retorno ao serviço, o que também foi feito na manhã do dia 24 de julho. Então, até agora, tudo certo. E o voo de translado foi então agendado para mais tarde naquela mesma manhã, para iniciar logo a verificação C e, se possível, devolver a aeronave ao serviço rapidamente. Mas antes de continuar, quero mencionar algumas coisas que tornam um voo de translado diferente de outros tipos de voos, como voos regulares de passageiros e voos de posicionamento. O termo voo de posicionamento refere-se a qualquer voo cujo objetivo é reposicionar a aeronave para realizar um voo regular ou fretado a partir de outro aeroporto. Já um voo de translado serve para reposicionar a aeronave para manutenção ou armazenamento. Diferente do voo de posicionamento, o voo de translado pode ocorrer mesmo com falhas mecânicas graves, como motor inoperante ou cabine despressurizada. Além disso, embora ambos os voos sejam sem passageiros, tripulantes de folga podem viajar como deadhead em voos de posicionamento, mas não em voos de translado, restritos só à tripulação essencial. No caso do CRJ, 200 tripulação essencial significa apenas o comandante e o copiloto. E o comandante escolhido para esse voo foi um homem de 35 anos, com 6.185 horas de voo, sendo mais de 4.900 no CRJ. Acontece que ele também era o diretor de operações da Sauraya Airlines, então era pessoalmente responsável por muitas das atividades diárias da companhia aérea, o que vale a pena lembrar. Agora, o primeiro oficial que voaria com ele tinha 26 anos e bem menos experiência. Ele tinha apenas 1.824 horas totais nesse dia, incluindo cerca de 1.600 no CRJ. E ele foi descrito por seus colegas como um cara muito legal e realmente entusiasmado com a aviação. Os registros mostram que, enquanto recebia sua habilitação de tipo na Alemanha em 2019, ele falhou na primeira verificação no simulador, obrigando-o a ficar no país mais 3 meses para treinamento corretivo antes de tentar novamente. A Sauraya Airlines descontou o custo desse treinamento extra do salário dele, e ele também ficou responsável por pagar hospedagem e alimentação. Isso o obrigou a fazer um empréstimo que ainda pagava na época do voo. Devido à baixa antiguidade, o copiloto também foi afastado sem remuneração durante a Covid. Mesmo após a companhia aérea retomar os voos, ele não conseguiu muitas horas de voo, reduzindo sua renda. O copiloto enfrentava grande peso financeiro e relatou a amigos e colegas sua insatisfação com o salário e benefícios da companhia aérea. Além disso, ele aparentemente também havia escondido esses problemas financeiros dos pais, o que só aumentaria o estresse de fundo significativo ao qual ele estava submetido. Outra questão importante era a qualidade do treinamento recorrente dos pilotos pela companhia aérea. Os registros mostram que isso também era um pouco questionável, mas o relatório final apenas faz alusão a isso, sem fornecer detalhes concretos. O que o relatório afirma é que muitos funcionários da Sauraya Airlines receberam tão pouco treinamento interno que, em geral, desconheciam as próprias políticas e procedimentos da companhia aérea. O relatório também diz que o programa de treinamento da Sauraya Airlines incluía uma lista de tarefas e durações estimadas para cada uma. Isso não fazia sentido, levando os investigadores a suspeitar que itens de treinamento estavam sendo apressados ou ignorados. De qualquer forma, de volta ao aeroporto Tribhuvan, os pilotos agora estavam se preparando para o que parecia ser um voo de translado bastante incomum. Como mencionei, só a tripulação essencial era permitida nesse voo de translado, mas a Sauraya Airlines
não parecia cumprir essa regra. Na verdade, não foi apenas adicionado um terceiro piloto não essencial, mas também um grande número de funcionários de manutenção e gestão, incluindo vários mecânicos, o gerente de aeronavegabilidade continuada da companhia aérea, o gerente de manutenção, o gerente de segurança, assim como o gerente de garantia de qualidade. Um desses funcionários também violou as regras ao levar a esposa e o filho de 4 anos. No total, 17 passageiros e 2 pilotos embarcaram, somando 19 pessoas a bordo. Agora, qualquer voo de passageiros é, obviamente, obrigado a ter comissários de bordo a bordo também. Mas como este não era oficialmente um voo de passageiros, não havia tripulação de cabine e, portanto, os ocupantes também não receberam nenhuma instrução de segurança. Agora, o motivo pelo qual tantas pessoas estavam a bordo deste voo não é mencionado no relatório final, nem em nenhum dos meios de comunicação. Mas pode ter sido porque a equipe de manutenção era necessária em Pokhara para realizar a verificação C, e era mais barato levá-los até lá no próprio avião do que comprar passagens para todos em um voo regular. Mas essa não foi a única grande violação das normas básicas de segurança neste voo. Longe disso. Ao mesmo tempo em que os passageiros embarcavam, a equipe de engenharia da companhia aérea também carregava uma grande quantidade de suprimentos e equipamentos de manutenção no avião. Geralmente, o pessoal de manuseio faz o carregamento de carga no aeroporto de Tribhuvan, mas neste caso, a carga foi carregada pelos próprios mecânicos, mesmo que eles não fossem licenciados ou sequer treinados para isso. Eles encheram os compartimentos de carga até a borda e, ao ficarem cheios, passaram a carregar equipamentos e suprimentos na cabine de passageiros. Nos assentos de passageiros havia caixas de ferramentas, alimentos, calços de roda e itens mais perigosos, como recipientes de lubrificantes inflamáveis, fluidos de limpeza, hidráulicos e óleo de motor. Nenhum desses itens foi fixado de qualquer forma durante o processo de carregamento, e a Sauraya Airlines também não tinha autorização para transportar materiais perigosos em primeiro lugar. E o que é ainda mais incompreensível é que os pilotos estavam totalmente cientes de tudo isso e, mesmo assim, não fizeram nenhum tipo de protesto. Mas eu acho que, como o diretor de operações de toda a empresa era o comandante, ele provavelmente foi cúmplice dessas violações desde o início. Tudo isso me faz pensar que essa violação grave era provavelmente comum nessa companhia aérea, a ponto de ninguém se preocupar com as possíveis consequências. Vale ressaltar que uma cultura empresarial assim só se desenvolve onde todos sabem que ninguém fiscaliza, ou que quem fiscaliza não se importa. Segundo o relatório final, é provável que ninguém fiscalizasse o quadro de funcionários do Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil. Uma companhia aérea que opera assim seria logo fechada por qualquer órgão regulador atento. Enquanto isso, a gravação de voz do cockpit iniciou quando a aeronave foi energizada. Nesse momento, o copiloto era a única pessoa no cockpit, e o gravador de voz da cabine registrou ele começando a calcular sozinho as velocidades V de decolagem. Quero explicar brevemente o que são essas velocidades e como são calculadas, pois isso será importante em breve. A V1, ou velocidade de decisão, é a maior velocidade em que ainda é seguro rejeitar a decolagem. Mas, por uma vez, essa não vai ser a velocidade mais relevante para essa história. A segunda e mais relevante velocidade V é a velocidade de rotação ou velocidade de rotação, que é a velocidade na qual o piloto em comando começa puxando o manche para trás para erguer o nariz do avião e iniciar a decolagem. Por fim, a terceira velocidade V é a V2, que garante segurança na decolagem, sendo atingida a 35 pés para assegurar subida segura em caso de falha de motor após a V1. Essas velocidades variam em cada decolagem e precisam ser calculadas sempre, conforme peso da aeronave, temperatura, comprimento da pista, elevação do aeródromo, etc. Em certas companhias aéreas grandes e padronizadas, essas variáveis já são conhecidas pelos despachantes, que apenas enviam as velocidades V
aos pilotos quando pedidos, mas eles ainda precisam conferi-las. Agora, isso geralmente é feito com a ajuda de softwares digitais de desempenho que fazem os cálculos para os pilotos. Historicamente, e ainda hoje, em muitas companhias aéreas, especialmente as menores, as velocidades V são calculadas manualmente, consultando tabelas impressas em cartões na cabine ou em manuais de desempenho. Para usar os cartões de velocidades V, os pilotos acessam a página conforme o peso e configuração de flaps para definir as velocidades V básicas. Depois, usam uma tabela associada para definir correções de temperatura e elevação. Esses cartões usam dados do fabricante da aeronave, mas no essencial para esta história, são geralmente montados pela companhia aérea. De qualquer forma, para calcular as velocidades V para este voo, o copiloto precisava saber qual era o peso deles. Era uma questão complicada, pois os passageiros não fizeram check-in pelos métodos normais, e suas bagagens não foram pesadas. Assim, usou-se uma estimativa de cerca de 600 quilos para considerar isso. O peso da carga era estimado e foram usados pesos padrão para passageiros e tripulação. O despachante da Sauraya Airlines calculou peso bruto provisório de 18.137 kg, somando o peso vazio da aeronave e combustível. Com esse número, o copiloto calculou as velocidades V usando o cartão para peso de decolagem de 18.500 kg e flaps 20. Como os cartões eram dados a cada 500 kg, era comum arredondar para o próximo múltiplo de 500. Então foi isso que o copiloto também fez. Os investigadores usaram dados de desempenho para calcular algébrica o peso da aeronave e estimaram cerca de 18.300 kg, com variação de 200. A estimativa do despachante estava correta, assim como a decisão do copiloto de usar o cartão de velocidade V para 18.500 kg. Então, se esse era o caso, e as coisas foram basicamente feitas conforme o procedimento, qual foi o problema? Bem, o que ninguém sabia era que o próprio manual estava, na verdade, errado. Veja, quando a Sauraya Airlines criou os cartões Velocidade V, provavelmente em 2014, alguém simplesmente copiou e colou as tabelas para o peso de decolagem de 17.500 kg no cartão de 18.500 kg, sem alterar nenhum dos valores. E como com mais peso, você precisa de mais velocidade. Isso significa que todas as velocidades V no cartão de 18.500 kg estavam alguns nós abaixo do necessário. De alguma forma, esse erro ficou lá por 10 anos sem nunca ser descoberto, e o relatório não explica realmente o motivo disso. É claro que a falha da companhia aérea em perceber isso mostra falta de garantia de qualidade e gestão de segurança, o que, neste ponto, dispensa comentários. Acho que teria sido difícil para os pilotos perceberem que essas velocidades V estavam erradas, pois normalmente não comparamos os cartões de velocidade V entre si. Se os pilotos tivessem usado essa página e as vizinhas com frequência suficiente para memorizar alguns valores, alguém poderia ter percebido isso. Como 18.500 kg estava bem abaixo do peso máximo do CRJ, esses cartões de peso menor provavelmente não eram usados com frequência. E ninguém, especialmente um primeiro oficial relativamente novo, pensaria em questioná-los. Também é importante mencionar que, mesmo que alguns voos tenham usado velocidades V incorretas para 18.500 kg, isso não teria efeito perceptível, pois a diferença era de poucos nós. Então, basicamente, isso apenas reduziu as margens de segurança, sem tornar a decolagem em si impossível. Às vezes, as margens são tudo o que temos, como veremos. Sem perceber, o copiloto calculou V1 de 114 nós, velocidade de rotação de 118 nós e V2 de 125 nós, mas os valores corretos deveriam ter sido 117, 122 e 127 nós. Isso indica que as velocidades V corretas superavam as calculadas em apenas 3, 4 e 2 nós. Isso não é muito, mas depois explico como esses nós fizeram diferença. Às 10h40, horário local,
o comandante embarcou na aeronave e perguntou ao copiloto quais checagens já havia feito. Depois, ele conversou com outros da equipe sobre as próximas inspeções C, o destino e outros assuntos não relacionados ao voo. Ele não conferiu os cálculos de velocidade V do copiloto, como exigiam os procedimentos operacionais padrão. Neste caso, para ser justo, uma conferência cruzada talvez não evitasse o erro, já que as cartas de decolagem estavam erradas. Enquanto isso, os passageiros continuaram a chegar, com a última pessoa embarcando na aeronave às 11h02. E imediatamente após isso, a tripulação de voo começou a ligar os motores. Mas o motor esquerdo não ligou na primeira tentativa, então a tentativa de partida teve que ser repetida. O relatório também não informa o motivo disso, mas não é tão incomum que um avião sofra algo assim depois de ficar estacionado por um longo período. E isso não teria nenhum impacto no que está prestes a acontecer de qualquer forma. Com os motores funcionando, o comandante iniciou o taxiamento para a pista. Enquanto taxiavam, os pilotos fizeram alguns cheques padrão antes do voo, mas pularam outros. E isso é surpreendente, já que este era o primeiro voo após um longo período em solo. E é especialmente nesse tipo de circunstância que problemas com os sistemas de controle de voo são mais comuns. Após retornar à pista 02 do aeroporto Tribhuvan, a tripulação foi autorizada a decolar. Às 11h, 10 minutos e 25 segundos, o comandante avançou as alavancas de empuxo para a decolagem. Lembre-se, este voo decolava agora com 17 passageiros ilegais. Cabine com equipamentos não controlados, materiais perigosos, verificações incompletas após longo tempo em solo, velocidades V erradas e ao menos um piloto sob estresse financeiro. Tantas regulamentações foram violadas e procedimentos ignorados que praticamente todas as salvaguardas e margens de segurança da aviação comercial deixaram de existir. Mas o que acabou transformando esse voo imprudente em um desastre, na verdade, não estava nessa lista. E para explicar o motivo, precisamos voltar ao tópico das margens de segurança das velocidades V. Agora, o motivo pelo qual definimos a VR, a velocidade de rotação, é para garantir que quando começarmos a rotacionar, o avião tem velocidade ou fluxo de ar suficiente nas asas para voar com segurança. Isso ocorre porque a velocidade é fundamental na equação de sustentação. Há muitos fatores envolvidos nisso, e não vou abordar todos aqui. Mas dois dos fatores que determinam a sustentação são a velocidade do ar e o ângulo de ataque, que é o ângulo da corda da asa em relação ao fluxo de ar que se aproxima. É o ângulo de arfagem menos o da trajetória de voo. Em termos muito simplificados, a relação entre esses dois parâmetros significa que, em uma baixa velocidade do ar, um ângulo de ataque maior é necessário para alcançar uma determinada quantidade de sustentação, assumindo que todo o resto permaneça constante. Isso, por sua vez, significa que, se o piloto tentar rotacionar em uma baixa velocidade do ar, será necessário um ângulo de ataque maior para produzir a sustentação necessária para que a aeronave suba. Abaixo de certa velocidade do ar, o ângulo de ataque para a decolagem seria tão alto que ultrapassaria o crítico da asa, que é o ponto em que o fluxo de ar se separa da superfície superior da asa e ocorre uma stall, e uma asa estolada gera pouca ou nenhuma sustentação. Nesse caso, o avião não decolaria, apenas se moveria no solo com o nariz levantado. Provavelmente, o piloto abaixaria o nariz para o avião ganhar velocidade antes de retomar a rotação. Ou também poderia ocorrer um tail strike. Neste voo, a velocidade de rotação calculada ficou só 4 nós abaixo da ideal, o que isoladamente não causaria uma estolagem na decolagem, porque uma margem de segurança saudável também é incorporada nesses cálculos. Então, aqui, outro fator entrou em cena. Durante uma decolagem típica no CRJ da Sauraya Airlines 2000, um ângulo de ataque entre 6 e 8 graus era tudo o que era necessário para a decolagem. Durante o voo normal, o risco de stall ocorre acima de cerca de 15 graus de ângulo de ataque. Mas quando o avião está muito próximo do solo, um fenômeno chamado efeito solo tanto aumenta a sustentação
quanto reduz o ângulo de ataque de stall. Então, o risco de stall teria começado a aumentar em torno de 10 graus de ângulo de ataque nesse caso. Porém, isso também queria dizer que o ângulo de ataque de decolagem não arriscava estolar o avião. E essa diferença entre o ângulo de ataque normal e o ângulo de ataque de stall é o que eu me referi anteriormente como margem de segurança. Uma margem reduzida, mas não totalmente eliminada, ao rotacionar 4 nós antes. Mas a velocidade indicada em que o piloto faz a rotação não é a única variável em jogo aqui, porque a rapidez com que o piloto faz a rotação também é extremamente importante. Em quase todas as aeronaves de transporte, pilotos devem rotacionar a no máximo 3 graus por segundo e manter essa razão, até uma arfagem padrão de decolagem, cerca de 15 a 18 graus, mais ou menos. Se o piloto realizar a rotação em velocidade muito diferente, podem ocorrer problemas. No vídeo anterior que fiz sobre o voo Aerosucre 157, eu falei sobre o problema de fazer a rotação muito devagar, mas desta vez quero falar sobre problemas muito mais graves, que acontecem quando a rotação é feita rápido demais. A raiz desse problema vem do fato de que, quando um piloto começa a fazer a rotação, puxando o manche para trás, o avião não começa a subir instantaneamente. Ocorre uma sequência de efeitos em cascata em uma aeronave convencional. Primeiro, os profundores se defletem para cima do nariz em uma taxa proporcional à velocidade do movimento da coluna e à força aerodinâmica nos profundores. Em seguida, isso faz com que toda a aeronave gire em torno do seu centro de gravidade, fazendo com que a arfagem aumente. Esse aumento de arfagem, inicialmente, resulta em um aumento no ângulo de ataque, e é esse aumento no ângulo de ataque que aumenta a sustentação, e finalmente faz com que a aeronave comece a subir. Mas o que eu realmente quero destacar aqui é que essa cadeia de respostas não é instantânea. E, na verdade, a trajetória de voo é a última coisa a responder ao comando de arfagem. Como a resposta do ângulo de ataque ocorre antes da trajetória de voo, durante uma rotação normal, o ângulo de ataque nunca fica muito alto, porque a trajetória de voo normalmente responde antes que a rotação esteja totalmente concluída. O ângulo de ataque corresponde ao de arfagem, menos o da trajetória de voo. O piloto pode rotacionar até cerca de 15 graus de arfagem na decolagem, sem que o ângulo de ataque se aproxime disso, desde que a trajetória de voo realmente comece a se inclinar para cima. Mas se o piloto rotacionar muito rapidamente, o ângulo de ataque atingiria um valor mais alto antes que a trajetória de voo começasse a responder. Em casos extremos, o ângulo de ataque pode passar do ponto crítico e causar estolagem. E por esse motivo, mesmo que o piloto rotacione na velocidade correta e atinja o ângulo de arfagem correto, o avião ainda pode entrar em estolagem se a taxa de rotação for muito rápida. Em teoria, se não houver limitação geométrica. Agora, por esses motivos, a rotação é algo em que trabalhamos de forma muito intensa durante o treinamento. Não é incomum que pilotos em treinamento tenham um pouco de dificuldade com a rotação no início, mas com treinamento suficiente, atingir aquele ponto ideal de 3 graus por segundo logo se tornará instintivo. Esse treinamento é eficaz, como mostra o fato de centenas de milhões de voos decolarem sem entrar em stall na rotação. Mas parece que a Sauraya Airlines pode ter sido a exceção aqui. Veja bem, os investigadores depois analisaram 16 meses de dados de voo dos 2 CRJTs da Sauraya Airlines. Eles descobriram que decolagens com taxas de rotação acima de 4 graus por segundo eram comuns. Além disso, identificaram 14 decolagens com taxa de rotação acima de 5 graus por segundo, o que é muito alto. Os 2 piores incidentes foram em 11 de janeiro e 19 de março, 2024 na aeronave acidentada, 9 de novembro, Alpha Mike Echo. Na primeira decolagem, a taxa máxima de rotação foi 5,8 graus por segundo. Na segunda, 5,5 graus por segundo. Depois, soube-se que o piloto responsável pelo incidente de janeiro era o mesmo comandante
prestes a fazer o voo de translado para Pokhara. Mas ele não era o pior nem o único infrator nesses registros, o que só mostra que esse problema com rotações rápidas era generalizado entre as tripulações de voo da companhia aérea Sauraiya na época. E o relatório final não explica de onde veio esse problema. Mas como instrutor, eu consigo imaginar como isso pode acontecer. Quando novos pilotos iniciam o treinamento, é comum que exagerem na rotação. É complicado aprender isso no simulador. Por isso, é algo que deve ser dominado na aeronave real, com exposição constante e feedback do instrutor. É bastante complicado ensinar isso, porque a técnica de rotação depende muito da sensação do próprio corpo. Não há uma técnica única para toda rotação, pois cada uma é diferente. É possível que os pilotos da Sauraiya Airlines não tivessem tempo suficiente de treinamento no avião real ou feedback dos instrutores. Devido à frota reduzida da companhia aérea e às dificuldades para mantê-la em operação, o relatório não cita, mas é possível que pilotos da Sauraiya Airlines tenham criado o hábito de aplicar muita pressão para trás na rotação, já que o centro de sustentação traseiro do CRJ favorece carregamento com centro de gravidade à frente, especialmente com o avião cheio. Se a Sauraiya Airlines operava voos cheios com centro de gravidade avançado perto do máximo, pode ter sido necessário usar uma rotação mais agressiva para levantar o nariz. Se esse fosse o caso, então, nas poucas ocasiões em que os pilotos voavam com o avião pouco carregado, essa técnica já enraizada teria sido excessiva, causando eventos graves de rotação excessiva nos dados de voo. O Manual de Operações de Voo alertava sobre o risco de stall na decolagem por rotação excessiva. Portanto, isso deveria ser foco do departamento de treinamento da companhia aérea, mas por algum motivo não era. O relatório afirmou que a tendência não foi descoberta, pois a companhia aérea não tinha controle de qualidade suficiente. E embora, no papel, eles tivessem um sistema de gerenciamento de segurança projetado para detectar e coletar esse tipo de dado, esse sistema realmente não existia na prática. Faltava uma cadeia de responsabilidade pela segurança, sistema de relato de questões e programa de análise de dados de voo. Mesmo que a companhia aérea tivesse adquirido o sistema de análise de dados de voo, ele não estava sendo utilizado. De qualquer forma, o ponto que quero tentar chegar aqui é esse. Se esse problema não fosse identificado, seria inevitável que um piloto da Sauraiya Airlines excedesse a rotação no momento errado. O que nos traz à parte final desta história. Ao empurrar as alavancas para a potência de decolagem, os motores rugiram e o CRJ acelerou na pista. Como combinado, o comandante pilotava e o copiloto monitorava os instrumentos. A 114 nós ele anunciou V1 seguido de rotação, a 118 nós. Logo depois, a 120 nós, o comandante rotacionou, puxando bruscamente o manche para trás. Por coincidência, ou talvez devido ao peso relativamente baixo da aeronave neste voo, essa acabou sendo a rotação mais agressiva já registrada na frota da Sauraiya Linhas Aéreas. Em um segundo, os profundores foram de 1,5 para 10 graus, nariz para cima, fazendo o avião arfar em um pico. Taxa de 6,5 graus por segundo, mais que o dobro da rotação normal. A rotação acelerada fez o ângulo de arfagem passar de 12 graus em 2 segundos. Como a rotação começou com velocidade bem abaixo do ideal, o ângulo de ataque para a decolagem agora era maior, fazendo a trajetória de voo responder mais lentamente. A taxa de arfagem excessiva e a resposta lenta da trajetória fizeram o ângulo de ataque subir rapidamente acima de 10 graus. Mesmo o comandante, soltando o manche após um segundo, o dano já estava feito, pois o ângulo de ataque já se aproximava do limite de stall no efeito solo. No 9 novembro Alpha Mike Echo, o ângulo de ataque da asa direita era sempre um pouco maior que o da esquerda, fazendo ela atingir o stall cerca de um segundo antes.
e isso acionou o aviso de stall do Stick Shaker, ativado primeiro à direita e um segundo depois à esquerda. Nesse momento, a aeronave estava apenas a alguns pés do solo. Mesmo em baixa altitude, o procedimento para evitar stall é o mesmo. O piloto deve acionar potência máxima nos motores e inclinar o nariz para diminuir o ângulo de ataque. Mas isso nunca aconteceu. O relatório final não esclarece por que o comandante não aplicou o procedimento de prevenção de stall, mas sugere que o stall pode ter ocorrido tão rápido e perto do solo que ele foi surpreendido e não teve tempo de reagir. Agora, o copiloto claramente percebeu que a taxa de rotação do comandante estava muito agressiva, porque ele começou a gritar: "Ei, ei, ei, senhor, senhor, senhor!" Mas isso não forneceu nenhuma informação útil ao comandante. O que ele precisava ouvir era uma ordem clara para reduzir a arfagem ou aumentar o empuxo. Mas eu acho que a reação do copiloto aqui foi bastante compreensível. Quando você é subitamente lançado em uma situação de perigo como essa, você não simplesmente diz "reduza a arfagem" como um robô. Você precisa de alguns segundos para se recuperar antes de agir nesse tipo de situação. Infelizmente, esses pilotos não tinham esse tempo. Quando a aeronave decolou, ela imediatamente começou a rolar para a direita, pois a asa direita começou a estolar, logo atingindo 25 graus de inclinação antes que o comandante puxasse os controles de volta para a esquerda, já que a asa esquerda também começou a estolar. O comando rápido causou uma rolagem que chegou a 55 graus antes de reverter. Enquanto isso, a aeronave subia, com o vibrador de manche vibrando e o sistema de aviso de proximidade do solo emitindo alertas ao fundo. Agora, esses avisos não foram identificados no relatório, mas eu suponho que provavelmente incluíam ângulo de inclinação pelo menos uma vez. Momentos depois, a cerca de 100 pés de altura, enquanto rolava rapidamente para a direita, a aeronave entrou em stall total. Agora, o CRJ-200 é equipado com um empurrador de manche, que automaticamente aplica o profundor para baixo em caso de stall, a fim de ajudar na recuperação. Eles usam esse sistema porque, como toda aeronave com cauda em T, o CRJ pode perder o controle de arfagem se o ar turbulento de uma asa estolada passa pelos profundores, causando o chamado stall profundo. O empurrador de mancha pode teoricamente recuperar parcialmente de um stall sozinho, mas neste caso, o avião ainda estava tão próximo do solo que provavelmente não havia nada que pudesse ser feito. A recuperação deveria ter começado assim que o manche vibratório foi acionado para alertar antes que a má estolagem se desenvolvesse totalmente. E como eu disse, isso não aconteceu, então quando o empurrador do manche foi ativado, já era tarde demais. No pico de altitude, o avião rolou à direita mais de 94 graus, passando da vertical e totalmente estolado, talvez até em stall profundo. A aeronave começou a cair em direção ao solo, acionando um alerta de subida do GPWS. O comandante respondeu puxando com força o manche para trás, anulando o vibrador de manche em uma tentativa desesperada de evitar o impacto com o solo. Mas, a essa altura, seus comandos de controle não funcionavam mais. Nos últimos segundos, o avião rolou para nivelar antes de tocar o solo, a 30 graus à direita e leve arfagem para cima, apenas 13 segundos após a decolagem. A ponta da asa direita atingiu uma taxiway ao lado direito da pista, causando a explosão do tanque de combustível da asa direita. O avião seguiu pela grama parcialmente invertido antes de colidir com um container, um galpão e um helicóptero da Air Dynasty. Esses objetos estavam na área de segurança, de 140 metros de cada lado da pista, recomendada pela ICAO, mas que não era respeitada aqui. De qualquer forma, quando o avião colidiu com esses objetos, o cockpit ficou preso no container, fazendo com que se separasse da cabine e caísse em uma ravina próxima. Ao mesmo tempo, a fuselagem e as asas em chamas continuaram sobre a ravina e desceram até um canteiro de obras próximo, parando 21 metros abaixo do nível da pista. O impacto causou ferimentos graves, provavelmente fatais, em todos na cabine,
mas se alguém sobreviveu ao impacto inicial, não teria conseguido escapar do incêndio que se seguiu. O combustível derramado das asas causou um incêndio que logo atingiu a cabine danificada, e uma vez que entrou, provavelmente foi acelerado pela carga inflamável, que agora estava espalhada por todo o chão e assentos. E como resultado disso, nenhuma das 16 pessoas sentadas na cabine sobreviveu a esse terrível acidente. Na cabine de comando, o container de carga reduziu o impacto e havia menos fogo, tornando as condições um pouco melhores para a sobrevivência. Mas, para os 2 pilotos e o tripulante extra, a sobrevivência agora dependia da rapidez do resgate. Infelizmente, porém, esse esforço de resgate foi dificultado por vários fatores, incluindo o terreno íngreme nessa área, o que não seguia as recomendações da ICAO e impediu uma aproximação dos bombeiros aos destroços. Além disso, a entrada de emergência do aeroporto mais próxima do local da construção, pela parte de baixo, estava bloqueada por materiais de construção e, portanto, não pôde ser utilizada. Em vez disso, um caminhão de bombeiros parou no topo do aterro e lançou água no cockpit. Nenhuma outra equipe de bombeiros ajudou, nem usaram espuma ou produtos químicos. O relatório final atribuiu as falhas à desorganização do serviço de combate a incêndio do aeroporto, além do fato de que a área onde esse acidente aconteceu não estava incluída nos planos de respostas a emergências do aeroporto. E, como resultado disso, as primeiras pessoas a realmente chegar ao cockpit foram funcionários de solo do aeroporto, que correram em direção ao local após verem a explosão inicial. Eles arrastaram o comandante do cockpit destruído e o ajudaram a subir a colina. Aos socorristas que o levaram rápido ao hospital com graves ferimentos. Mas o fogo logo tomou conta do restante do cockpit e nenhum dos outros ocupantes foi resgatado com vida. Então, no final, 18 pessoas morreram, com o comandante sendo o único sobrevivente. A comissão concluiu que o acidente ocorreu porque o comandante girou rápido demais em baixa velocidade, causando estolagem na decolagem. Citou-se como fatores contribuintes o uso incorreto do cartão de velocidade V, a falha da companhia aérea em corrigir altas taxas de rotação e a negligência grave no planejamento e execução do voo. Além disso, o relatório citou negligência no carregamento de carga e provisões como fator contribuinte, mesmo que a investigação tenha constatado que a carga não se moveu na decolagem. A resposta da aeronave ao profundor foi considerada normal para o centro de gravidade informado, conforme o gravador de dados de voo. Provavelmente, o relatório apontou o carregamento caótico e negligente como fator contribuinte, porque isso exemplificava a verdadeira causa raiz, que era a quase total ausência de supervisão. Veja, para manter o nível de segurança esperado, a rede de supervisão precisa ser tanto ampla quanto profunda. Isso envolve inspetores monitorando voos e manutenção. Isso significa realizar auditorias internas de segurança, treinar o pessoal para adotar uma mentalidade de segurança em primeiro lugar e garantir responsabilidade por violações. Então, esse acidente é, na verdade, um exemplo perfeito do que pode acontecer quando todas essas coisas estão ausentes. Portanto, sem uma mudança radical, essas condições provavelmente vão persistir. O que agrava a situação é que, enquanto este vídeo é gravado, a Sauraya Airlines tenta recuperar a certificação para voltar a voar. Imediatamente após o acidente, a companhia aérea interrompeu voluntariamente as operações, já que agora tinha apenas uma aeronave operacional. E também porque muitos gerentes importantes morreram no acidente, incluindo o gerente de aeronavegabilidade continuada, o gerente de manutenção, o gerente de segurança e o gerente de garantia de qualidade. Segundo o site da companhia aérea, 5 dos 10 gerentes estavam no avião. 4 deles morreram. E, de forma mórbida, todos eles ainda estão listados como gerentes no site da empresa. Com a perda de funcionários e violações identificadas, o CAAN revogou o certificado de operador aéreo da Sauraya Airlines. Se o plano da companhia aérea der certo, eles podem recuperá-lo. E o que você acha dessa possibilidade?
todas as companhias aéreas nepalesas estão na lista negra da EASA para a segurança da aviação. Então, se você não quiser voar em nenhuma companhia aérea como essa, basta conferir a lista negra, que vamos deixar linkada na descrição abaixo. Mas se você mora no Nepal, ou se quer ver as belas paisagens do Nepal, apreciar sua culinária e seu patrimônio cultural, atualmente há poucas outras opções. Então eu realmente espero que as autoridades nepalesas levem esse relatório a sério e melhorem, porque ninguém ficaria mais feliz do que eu se isso acontecer. Se quiser ver meu próximo vídeo antes de todos, talvez até hoje, use este QR Code ou acesse patreon.com. Entre no /MentorPilot, inscreva-se na minha equipe no Patreon. Adoraria te ver no meu próximo Hangout. Não esqueça de conferir a oferta especial do meu patrocinador. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo ao Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.